dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o programa Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E a gente pede o pessoal da técnica aí para diminuir o retorno, que está demais. A gente hoje é sábado. A gente vai hoje, de hoje até, de 10, né? De 10 até o meio-dia aqui, levar para você muito mais informação para formar a sua opinião. E a gente quer mandar um grande abraço a todos que nos escutam pela nossa âncora de rede, da nossa Rádio Capibari de Mirim, na nossa amada São Vicente, em toda a zona rural, aqui na sede. Hoje é dia de feira, e que, como sempre digo, aquele que foi para a feira, que está na feira, que está escutando a nossa rádio, está ligado agora no nosso programa Pare e Pense, o programa que já é cadeira cativa todo sábado, de 10 ao meio-dia para vocês. E ao meu lado está, com certeza, a nossa amiga Tássia Fernandes. Tássia, cadê você, amiga? Esse dia abençoado, né? Com essa chuvinha aí que já parou, chove daqui a pouco, depois para novamente. E a gente só fica torcendo que seja chuva de bênçãos, né? Nesse final de julho e começo de agosto, que daqui a pouquinho tá chegando, né? Bom dia, você ouvinte. A gente hoje tá com muitas perguntas, viu, Jadiel? O nosso celular já tá bombando aqui, o pessoal já tá começando a escutar o nosso programa. Bom dia pra você, bom dia, tá? Daqui a pouco nós vamos falar hoje sobre futebol, 10h30, vai estar aqui ao vivo aqui com o nosso professor Vitor Levi. Às 11 horas nós vamos estar também com o nosso amigo e irmãozinho Isaac, que vai estar aqui conosco. E a gente vai aqui para um breve blocozinho musical, uma música só, para a gente entrar no nosso comentário desse que vos fala Jadiel Lopes. Um instantezinho, daqui a pouco a gente volta. Aqui você ouve informação para formar sua opinião. Nem sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Eu corro, fujo desta sombra, em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Desta sombra, em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava
Minha gente, meus amigos, vocês que sempre nos escutam, aguardam o nosso comentário. Esta semana foi uma semana de muitos acontecimentos, principalmente no que se refere ao governo do Estado de Pernambuco, E, culminando em alguns problemas que houveram, a gente teve aí a questão do Festival de Inverno de Garanhuns, questão de secretariado, que já tive um problema com o prefeito de Garanhuns, que o prefeito de Garanhuns falava e criticava a governadora de ter feito todo o processo da festa sem comunicar a ele, porque por ele ser o prefeito lá do município. Enfim, aí as pessoas que acompanham redes sociais, que gostam de viajar, que veem, que gostam de acompanhar esses festivais de inverno aqui em Pernambuco, entendem que sempre aquela região de Garanhuns ali foi sempre uma coisa à parte ali do estado de Pernambuco, no sentido bom, que incentiva a economia, o turismo, a gastronomia, que você imaginar. Né? E eu acho que até isso deveria ser estendido para outros municípios. Né? São Vicente mesmo é um município que faz frio, é uma rota de frio de municípios, pegando outros municípios também, com incentivo também de atrações diversificadas, né? E diversificando também a participação de outros municípios que durante o inverno também tem uma questão, um clima ameno, um clima mais frio durante o inverno. Enfim, mas o grande que da história foi a questão do pedido de exoneração, de Silvério Pessoa, que é um artista muito cultural, um artista regional, um artista de Pernambuco, eu digo regional de Pernambuco, mas um artista conhecido tanto no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo, com várias apresentações na Europa, uma capacidade tremenda, né, de musicalidade, né, das regiões, e principalmente a questão de maracatu, muito forte também das tradições carnavalescas, e uma pessoa super respeitada, porque super inteligente. Pois bem, há 7 meses de governo, o Silvério pediu exoneração. E diz claramente que ele pediu exoneração porque tinha uma pessoa, né, de plena confiança dele que foi demitido sem nem comunicar a ele porque estava sendo demitido. E ele ficou indignado, claro. Institucionalmente, ele disse que já deu o que tinha de dar. Estranhamente, ninguém deu o que tinha de dar com 7 anos de governo. A fala dele fica um pouco fora de contexto, porque você entra num governo novo, você quer mostrar, deixar algum legado, mostrar a sua bandeira da sua secretaria, o que você fez, e com 7 anos ninguém faz muita coisa. Né? Pode fazer algumas coisas pontuais e dizer que cumpriu a missão, ele foi muito bom demais. Mas a grande verdade, todo mundo sabe, a imprensa já divulgou isso, a grande imprensa, a pequena imprensa, blogs aí você pode ver onde você quiser, que está dizendo que o problema todo foi a falta de autonomia do Silvério Pessoa, de decidir as coisas. E tem um grupo lá, que trabalhou na Fundação de Cultura de Caruaru, que era o pessoal de confiança de Raquel Lira, que esse aí que mandava tudo. E Silvério simplesmente era o bobo da cor. Via lá, balançava a cabeça como se fosse uma monarquia, onde quem funciona é o parlamentarismo feito na Inglaterra. Era uma espécie de rainha da Inglaterra, não mandava nada. E aí ele indignou-se, foi embora e culminou justamente com ele pediu a exoneração. Enfim, mas entretanto, nos bastidores já dizem que outros secretários do governo, Raquel Lira, por alguns problemas ou não, vão pedir também demissão ou vão ser demitidos. Por exemplo, mesmo, a secretária da Educação, né, que acha que ela deve estar achando que a educação de Pernambuco vai muito bem, obrigado, está hoje em Amsterdã, na Europa, né, e depois de tantos problemas que vem se avolumando. E ela está nem aí, coisa e tal, já dizem já que ela está no ponto de ser fritada também, que ou ela vai pedir demissão, ser exonerada, ou ela vai ser colocada para fora por Raquel, devido a algumas alianças que a própria Raquel está querendo se chegar mais próximo ao PT. Existe claramente conversações de bastidores, né, e ontem, o próprio coluna política, da cena política do JC online, do Jornal do Comércio, falava sobre isso, que Raquel, depois desses gestos que o Lula fez, de conceder empréstimo para a questão de infraestrutura das estradas do município, onde ela está começando a fazer alguma coisa, tem sim uma conversação de que ela se aproxime mais ao PT e aquele pessoal que apoia ela, principalmente da direita, né, que não vai comungar com o PT num dia, vai se afastar. E um desses exemplos é a secretária estadual da Educação, né, que ela é ligada diretamente
ao ex-prefeito Alcio Ferreira, lá em Jaboatão dos Guararapes, a quem ela foi secretária da Educação. Então, isso tem nos bastidores da política, né? Essas fontes têm falado sobre isso e que isso tem crescido demais. Então, me parece que a questão da saída do Silvério, que foi ruim, claramente negativo para a questão da continuidade, principalmente na arte da cultura, que era um cara super respeitado, né, na cultura, em eventos, tinha uma visão diferenciada, estava tentando descentralizar a questão dos apoios culturais, né, e das manifestações culturais por todo o Pernambuco, para não ficar uma coisa muito ligada ali, Olinda, Recife, Olinda, né, mas sim a abranger outras manifestações culturais. Foi o Silvério Pessoa, que foi ruim demais, estava fazendo um trabalho interessante, mas por falta de autonomia e por ter uma conjunção de política de secretaria, que onde ele não apitava muito, a grande verdade é ele não era juiz de nada, e quem mandava isso é a governadora, e que culminou justamente com a demissão dessa pessoa de confiança dele. Essa pessoa de confiança dele é justamente que analisava contratos, áreas administrativas e tudo mais, e ele observava que algumas coisas não podiam ser feitas dessa forma. Né? E tanto é que saiu até um pedido do Ministério Público para investigar também a questão de como é que Raquel conseguiu enviar 4 milhões de reais para o município de Caruaru. Qual foram os critérios? Entre outros, em detrimento de outros municípios que receberam quase nada. Então, o Ministério Público, no mesmo dia que o Silvério Pessoa saiu, está querendo saber disso. E no Silvério Pessoa não tinha nada a ver com isso, porque quem fez isso aí foi justamente a decisão direta do Palácio, da Casa Civil, lá, com as pessoas que vivem mais próximas da governadora. Então, o reino de Raquel não está muito bom, né? Eu entendo que ela tem aí um potencial tremendo, porque dinheiro em caixa já tem. Conseguiu aí captar aí, né, quase 2 bilhões de reais, 900 milhões para a infraestrutura, conseguiu agora algumas ações agora do governo federal em parceria na melhoria das estradas. Sim, ela vai ter sim condições, de alavancar obras estruturais para o estado de Pernambuco, que principalmente a área de estrada, que é uma tragédia de estrada de Pernambuco, a gente sabe disso, e eu sempre estou falando sobre isso, porque você vê aí essa parte de Sirigi, e que eu saí também de São Vicente para Timbaúba, uma desgraceira também. Isso aí é uma parte. Tem lugares que estão intrafegáveis mesmo. Sirigi já está ficando já há muito tempo, né? Você passa uma viagem de 10 minutos, você passa 30 minutos para chegar no tempo de Sirigi e de volta. Não, indo, na verdade, passa 30, é uma hora agora para você ir para Sirigi e voltar. A não ser que você queira, se for um trator, você quer acabar com o carro e sair acabando com tudo. Mas a grande oportunidade está aí na Secretaria de Infraestrutura. A secretaria essa que é comandada pelo secretário Evandro Avelar, de passagem muito competente. Mas o que a gente está falando é o seguinte, de algumas secretarias que não estão funcionando a contento e de outros que não aguentam mais tanta pressão, né, de saber que são secretários, mas não têm autonomia. Que não têm autonomia e que parece que vai haver uma dança das cadeiras, né? E o que está se falando muito agora, que o que gerou a questão de Silvério Pessoa, que culminou também com a pedido de desoneração dele, foi justamente, né, essa investigação do Ministério Público, né, e também no Tribunal de Contas. Ninguém sabe que o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, até agora, não pediu esclarecimento, mas uma coisa que Silvério não tinha nada a ver e recebeu lá uma notificação do Ministério Público para esclarecer uma coisa que ele não foi de autoria dele, né, de iniciar a autoria dele, né? Porque todo mundo sabe que há fortes indícios, como eu acabei de falar, que a instituição da Casa Civil comanda todas as ações da Fundap e na Intetur. Então o pessoal não tem muito o que apitar, não faz muita coisa. Então o direcionamento dos recursos públicos destinados à cultura e arte do Estado sempre está sendo de responsabilidade lá do Palácio, com autorização direta da governadora. Então isso era um dos gargalos, né, que Silvério Pessoa vinha reclamando. E vamos ver agora quem vai ser o sucessor. Olha, para substituir o Silvério Pessoa não vai ser fácil. E se continuar dessa mesma pegada de estar lá só para ter o cargo, arruma uma pessoa qualquer, bota lá e acabou-se. Mas for uma pessoa dinâmica, que queira realmente fazer acontecer, dar um dinamismo maior à cultura do Estado, um dinamismo de abranger, de centralizar as ações e os incentivos do governo do Estado,
ninguém vai querer participar disso. A não ser que seja um que queira ficar lá com um cargo, receber o dinheiro e deixar, né, a Casa Civil resolver tudo. Então, essa é uma novela que a gente ainda vai estar aqui falando, né, digamos assim, dessa crise na área de cultura do Estado, e que dizem muitos que vai também se proliferar por outras secretarias. Quem viver, verá. E isso pegou também um comentário maior, na verdade, um dinamismo maior do que a gente está falando aqui, porque foi aqui às portas, né, da abertura do Festival de Inverno de Garanhuns. Um secretário de Cultura pede demissão justamente na abertura do Festival de Inverno de Garanhuns. Então, isso foi como dizer, ficar todo mundo assim, sem saber o que foi que houve. A gente tem informações de fontes que, quando chegou essa informação, era como se fosse terra arrasada na área de cultura do pessoal que trabalhava diretamente ali na área de cultura do Estado de Pernambuco, né? A governadora se limitou só a dar aquela nota respondendo a carta que Silvério Pessoa fez foi muito educada, dizendo que tinha feito a sua missão. Mas, diga-se de passagem, ninguém cumpre uma missão, né, com 5, 6 meses de governo. Vamos estar 5 meses. Né? Então, todo mundo sabe que a motivação foi outra, e a motivação é essa que a gente está falando. E o que eu estou falando aqui, se você pegar qualquer jornal, qualquer blog, qualquer informação, você vai ver que é justamente isso que a gente está lhe falando. Então, se você pensava que no Rede Raquel estava tudo bem, muito obrigado, parece que não está, não. A gente vai para um breve apoio cultural e daqui a pouco a gente volta no nosso programa Paritense, programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Pare e pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e pense. Apoio Cultural. O Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações. Visite a loja Quênia Perfumes. Lá você encontra os melhores perfumes hidratantes para aquela deliciosa hidratação. Itens para presentes, recargas para celulares, acessórios de beleza e muito mais. Converse com a consultora autorizada pela Natura e Boticário e tenha um bom atendimento. Ou ligue para os fones 99118 2129 ou 3655 1397. Quênia Perfumes. Aceitamos as melhores formas de pagamento via Pix, transferências bancárias e cartões de créditos. Quênia Perfume, ao lado da Praça Pedro Pereira Guedes. Quer o seu sorriso de volta? Isso é possível! Com o Fábio de Xará Prótese Dentária. Experiência que passa de pai para filho. Faça uma visita ao consultório para você voltar a ser feliz. Fábio faz sua prótese em domicílio com os menores preços e a melhor qualidade. Sorria! Fábio de Xará, competência e ética. Rua do Sindicato, próximo à Vila Moura Cavalcante. Rua Doutor Milton Queiroz, número 1, Macaparana, Pernambuco. Fone 997220491. Frutaria Três Marias, na rua João de Araújo, número 27, em frente ao Banco do Bradesco. Temos frutas e verduras frescas, todas as segundas e quintas-feiras. E o melhor, preço que cabe no seu bolso. Encontra-se aberto de segunda a sábado, de 7 às 5 horas da tarde. Zap 99431-7477. Instagram, Frutaria Três Marias. Organização Toió e Família. Guga Motopeças, peças, acessórios e serviços em geral. Tudo para sua motocicleta com preço baixo e itens de qualidade. Aceitamos os principais cartões de créditos. Guga Motopeças, sempre com o objetivo de oferecer o que há de mais moderno e criativo no segmento de motopeças, a fim de conquistar a preferência de clientes que optam por equipar sua moto com o que há de melhor. Por isso, entregue a sua moto a uma
uma equipe de profissionais capacitados. Guga Motopeças, na PE 89, em frente à Academia das Cidades. Fone ou WhatsApp 992612979. Apoio Cultural. Apoio Cultural. O Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações. Visite a loja Quênia Perfumes. Lá você encontra os melhores perfumes hidratantes para aquela deliciosa hidratação. Itens para presentes, recargas para celulares, acessórios de beleza e muito mais. Converse com a consultora autorizada pela Natura e Boticário e tenha um bom atendimento. Ou ligue para os fones 99118-2129 ou 3655-1397. Quênia Perfumes. Aceitamos as melhores formas de pagamento via Pix, transferências bancárias e cartões de créditos. Quênia Perfume, ao lado da Praça Pedro Pereira Guedes. Quer o seu sorriso de volta? Isso é possível! Com o Fábio de Xará Prótese Dentária. Experiência que passa de pai para filho. Faça uma visita ao consultório para você voltar a ser feliz. Fábio faz sua prótese em domicílio com os menores preços e a melhor qualidade. Sorria! Fábio de Xará, competência e ética. Rua do Sindicato, próximo à Vila Moura Cavalcante. Rua Doutor Milton Queiroz, número 1, Macaparana, Pernambuco. Fone 997220491. Frutaria Três Marias, na rua João de Araújo, número 27, em frente ao Banco do Bradesco. Temos frutas e verduras frescas, todas as segundas e quintas-feiras. E o melhor, preço que cabe no seu bolso. Encontra-se aberto de segunda a sábado, de 7 às 5 horas da tarde. Zap 99431-7477. Instagram, Frutaria Três Marias. Organização Toyó e Família. Aqui você ouve informação para formar sua opinião. Voltamos ao nosso programa Paritense, o programa que leva para você mais informação para formar sua opinião. Gente, vocês fizeram muitos pedidos a mim, nunca mais você falou sobre futebol, sobre os times, coisa e tal. Gente, realmente, de fato, vocês têm razão. E vocês aqui quem manda. Então, a pedidos, eu trouxe hoje o nosso professor Vitor Levi, que é graduado em Educação Física, funcionário do Estado aí, ensina no nosso EREM Coronel João Francisco, né? E você já conhece as pessoas mais jovens e sempre muito bem integrado nessa questão de esporte, né? Das modalidades de esporte olímpico, também de futebol. Vitor também, que é pós-graduado também em técnico de futebol. Vitor, meu irmãozinho, muito obrigado por aceitar nosso convite. E a gente diz a você que é bom, porque pelo menos aqui, o que a gente não souber aqui, essa questão do que está acontecendo aqui nos nossos times de Pernambuco, e também agora do advento também da Copa Feminina de Futebol, você vai aqui nos esclarecer. Principalmente que Tássia, que gosta muito de futebol, né, Tássia? Bom dia, obrigado pelo convite, e o que eu puder contribuir para esclarecer algumas dúvidas e algumas informações, eu posso estar falando para vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Vitor, logo para começar, vamos falar aqui sobre os nossos 3 times, né, que estão participando da Série D, que é o Santa Cruz, o Náutico na Série C e o Sport na Série B. A situação do Santa Cruz, que está aí, vai jogar amanhã, não é? Você entende que o Santa Cruz, se não conseguir aí, subir da Série D, vai ficar até sem série, né? Porque ele ficou numa colocação muito inferior no, estado, no Campeonato Pernambucano, fica dependendo de todo mundo. Falando do futebol do Santa Cruz e também da questão administrativa do Santa Cruz, você acha que já passou da vez ou da hora do Santa Cruz já ter uma SAF para tomar conta, né, uma entidade privada para tentar resolver o problema do Santa Cruz? Parece que é insanável, né?
O Santa Cruz ele está numa situação complicada. Ele joga amanhã contra o Iguatu, né? Ele vai lá no Ceará, vai tentar uma vitória, vem de algumas derrotas já. E é o seguinte, ele tem que vencer, ele tem que torcer também para alguns times perderem, para ele poder conseguir se classificar, né? E é o seguinte, o problema é porque o Santa Cruz ele não conseguiu chegar à semifinal do Campeonato Pernambucano. E aí ele tem duas situações, ou ele tem que subir para a Série C, ou torcer para o Retrô, que é o líder do grupo D da Série D, subir também para ele poder ficar com uma vaga na Série D do ano que vem, né? Então, caso o Santa Cruz não se classifique, ele provavelmente não ficar com não terá uma série nacional para jogar ano que vem. Só que ainda tem outra situação, que se o Santa Cruz classificar em quarto lugar do seu grupo C, ele pega o Retrô, né? E aí a situação fica mais complicada ainda, porque se ele conseguir classificar, ele provavelmente se classificará em quarto lugar. E o primeiro do grupo D é o Retrô. E aí está nesse embate direto, né? Que ano passado o Santa Cruz ele jogou contra o Retrô na mata-mata, né, da Série D e eliminou o Retrô. O Retrô foi o líder, mas o Santa Cruz conseguiu tirar, né? Então tem essa reedição desse confronto, né? Desse confronto agora nessa próxima fase. E aí o Santa Cruz, veja só, ele está em quinto lugar com 20 pontos. Ele vem de 2 derrotas e 3 empates. Né? Teve agora há pouco a demissão do treinador Felipe Conceição. Ele está agora com outro treinador, que é o Evaristo Pisa. E aí, veja só, o Santa Cruz ele torce para uma derrota do Potiguar, que está em quarto lugar, e o do Pacajus, que também está em quarto lugar. E é o seguinte, e tem uma situação que o Potiguar, se não me engano, ele joga contra o Nacional, que é o líder. Que ele é o líder desse grupo do Santa. E ele pega o Nacional, ele pega o Globo. Então tá todo... E o Globo que é o último colocado. Assim, e o Souza, ele joga contra o Campinense. O Campinense não tem mais chance. E o Santa Cruz, assim, ele tá dependendo de resultados. E ninguém vai querer perder. Primeiro, o time, o que é líder, o Nacional não quer perder a liderança, o Souza vai lutar para ficar em primeiro lugar e tá tudo uma situação bastante complicada. Ele tem que torcer para um resultado negativo do Potiguar e do Pacajus e vencer o Iguatu fora de casa. O Iguatu não tem mais chance e aí a situação complicadinha para o Santinha, né? A gente torce para o futebol pernambucano consiga se manter, né, na série, que o Santa consiga passar e subir, mas se ele conseguir passar os dois, no caso é diferente provavelmente do Retrô, então vai ficar só uma equipe, ideal que subisse os dois, né? Mas é o destino do futebol e pode ser num combinação de resultados, o Santa pode ficar em terceiro, né? E aí não pegar o Retrô, mas vamos ter que aguardar a rodada de amanhã. Nessa sua palavra aí, muito importante que você falou, se o Santa Cruz também não fizer o dever de casa dele, como já teve 2 oportunidades, porque precisava só dos pontos dele mesmo, não também fizer, não adianta de nada esses resultados todos, não é isso? E tem um problema, Jadiel, porque o dever de casa não foi feito. Porque o último jogo, a última rodada, o Santa Cruz empatou em casa, e aí teve aquela briga da torcida, tem uma confusão. E o STJD puniu a equipe com 30 dias de suspensão com portões fechados. Então, mesmo que o Santa Cruz passe, provavelmente serão os 2 jogos na arena, né, contra o Retrô, ou em algum outro local, ou na Arruda mesmo, com o portão fechado. Então, assim, está um problema sério do Santa Cruz. Se ele não conseguir se classificar, ele provavelmente não terá uma série nacional para jogando, que vem só o Pernambucano, não terá a Copa do Brasil, tem o mata-mata da Copa do Nordeste, fica só essas 2 competições para ele poder se classificar. Então, assim, é triste ver essa situação. Ao longo de anos, né, a gente vem acompanhando essa última década aí, o sobe e desce da equipe, da Série A, conseguiu, né, na época que tinha Fábio Caça-Rato, que tinha Denis Marques, conseguiu subir, foi campeão da Copa do Nordeste há pouco tempo com o Grafite, né, Grafite era atacante, Renatinho, equipe boa, mas ele vem descendo sempre, né, então já o terceiro ano, se eu não me engano, na Série D, preocupante, né, uma equipe tão grande, uma torcida imensa, e numa situação dessa, né, eu acho que rever a questão da administração do clube, que é uma marca grande, a marca do Santa Cruz, né,
a marca é enorme. Até fora do estado, no sul, o povo fala Santa Cruz. E assim, a gente vê, a situação é triste. Um clube tão grande, um estádio tão grande também. E é triste ver essa situação. Professor Vitor, veja só. O pessoal diz muito, se o Santa Cruz não se classificar, o time vai ficar sem série, que não vai ter série para jogar. Um time que não tem jogo, né, ele se sustenta a partir de torcida, né, de participação de torcedores nos jogos, claro, né, que é a sua maior receita. E essas conversações aí sobre SAF, coisa e tal, do time já ser absolvido para os gestores profissionais, no estilo do Cruzeiro, coisa e tal. Você sabe dizer se tem caminhado, se tem parado, porque me parece que é a única solução que vai ter para o Santa Cruz agora. Eu li umas notícias que o Santa Cruz estava encaminhando uma SAF, até uma equipe, se eu não me engano, é do Tottenham, é do time da Inglaterra, não estou lembrado assim, mas o problema é a dívida do Santa Cruz, né? Tem um passivo muito alto, né? E aí, não sei também o que é que ocorre lá, o pensamento dos dirigentes lá. Eu sei, assim, eu acho que precisa um pouco mais de profissionalismo de quem está lá. Porque, às vezes, chega muitos jogadores de fora, chega um caminhão de fora, chega do interior de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, vem para cá, aí não rende o que é esperado, manda embora, aí fica a dívida. Enquanto aqui a gente o Santa Cruz, os times podiam olhar a base, porque assim, quando aperta, amanhã mesmo o Santa Cruz ele vai jogar desfalcado. Vai entrar jogadores da base, para o menino resolver. Então assim, o menino entra no último minuto para tentar resolver, e aí se não prestar, eles são descartados. Aí um jogador, quando vem de longe, vem do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, aqueles times que tem lá, São Paulo, vem o atleta, joga aqui, fica o ano todinho, para ver se uma paciência enorme. O pessoal daqui, da região, eles não têm toda a paciência assim. Eu acho que poder olhar um pouco para a base, a gente tem o esporte tem uma boa quantidade de jogadores da base jogando no time principal, o Náutico também tem alguns, né? Então, assim, eu acho que primeiro tem que olhar para a base, para essa base que o time tem, e depois pensar, e devagarzinho, né? Construindo aos poucos, porque ficar trazendo jogador de monte de fora, eu acho que não é uma solução. Já está provado que não é uma solução, né? Sempre ocorre isso e nunca dá certo, né? Vitor, muito bem. E a situação do Náutico, né? Será que o Náutico vai conseguir sair da Série C ou vai continuar? Ou pode também chegar até na Série D? O Náutico, ele está numa situação, vamos dizer assim, mais tranquila em relação ao Santa Cruz e ao Sport. Assim, relação tranquila, não é que Deus tem que estar melhor. Porque é o seguinte, o Náutico, ele está em quinto lugar, né, na colocação da Série D, da Série C, né, com 22 pontos, né? Ele vem de 2 vitórias e um empate. Então, assim, ele está numa posição confortável. Por que eu digo isso? Porque se classificam 8. Então, são 8 equipes que se classificam para jogar a segunda fase da Série C, porque são 20 equipes, 19 jogos cada equipe tem. E aí é só um jogo, ele não tem ida e volta. Então, ele se classificam os 8 primeiros para 2 quadrangulares, né? Então, joga o primeiro, o quinto, o primeiro, quarto, quinto e oitavo, e no grupo B fica o segundo, terceiro, sexto, sétimo. Então, assim, o Náutico, ele está em quinto, né? A pretensão dele quanto maior a colocação, ficar em primeiro lugar, mas assim, é um outro campeonato que quando muda a fase, é outro campeonato. Então, assim, e desse quadrangular se classificam 2. Jogos de ida e volta, se classificam 2. Esses 2 primeiros estão classificados para a Série B do ano que vem. E os primeiros de cada grupo, eles vão disputar a final para ver quem sai campeão. O Náutico, lembrando que recentemente foi campeão da Série C, né, na disputa dos pênaltis contra o Remo, ou foi o Paysandu. E foi há pouco tempo ele foi campeão, mas infelizmente ele desceu novamente e está nessa luta para voltar para a Série B, né? Entendi, realmente. Rapaz, ontem, né, para a gente aqui chegar nos 3 grandes times, a gente quer falar também sobre o Retrô. Antes de eu chegar no esporte, o Retrô vem fazendo uma boa campanha aí na Série C e possivelmente poderá até subir na Série D e possivelmente poderia ir para a Série C, né? Já se classificou antecipadamente aí na chave dele, não é isso?
tem sido um time que tem sempre estado, já participou de 2 finais do Campeonato Pernambucano e tem crescido, bem organizado, não é isso, professor? O Retrô, ele está em primeiro lugar do grupo D, como eu falei antes, né? Ele foi bem, está indo bem, está tendo uma campanha muito boa, ele teve 7 vitórias, né? Então ele vem de uma derrota agora, mas assim, ele está tranquilo, ele está faltando uma rodada, ele está 5 pontos na frente do segundo colocado, que é o Bahia de Feira. Então assim, provavelmente o Chape provavelmente vai ter um embate pernambucano, se caso o Santa Cruz se classifique, né? Para a série, para o mata-mata, né? Próxima fase. E assim, o interessante, Jadel, nessa questão, que o Retrô, ele é um dos únicos clubes do Nordeste que tem o selo de clube formador, né? O Sport também tem, eu sei que o Ceará tem, o Fortaleza, o Vitória, parece que tem também. Então, assim, ele é um dos únicos clubes do Nordeste, do Brasil também, poucos do Brasil, tirando os grandes, né? Que tem o selo de clube formador. Então, assim, ele consegue um percentual financeiro sobre a venda, futura venda de jogadores para outras equipes de fora. Então, assim, é um clube que tende a se fortalecer, vem se mantendo aí no topo do Campeonato Pernambucano, né? Está aí de novo fazendo uma boa campanha na Série D. A gente, claro, se tem esse possível embate contra o Santa Cruz na próxima fase. E se passar, a gente torce que ele suba para a Série C, porque eu acho que é um clube que merece pela sua gestão, né? Pela sua forma que vem aparecendo, né? Então, acho interessante, importante, né? O Retrô ganhar subir esse patamar, né? Nacional, para até o nosso futebol também, né? Pode abrir espaço para outra equipe também. Você tem razão, professor. O Retrô tem se consolidado como um time empresa, né? Que investe naquilo que justamente você falou que os outros times não fazem, que é na prata da casa, e com isso aí também, né, faz sim, né, uma tal de gordura orçamentária bem estruturada desses novos potenciais aqui mesmo em Pernambuco. E por isso que ele tem tido tanto êxito também nas competições que ele compete, né? Ele participou da Copa, aí do início daquela copinha de São Paulo, da Copa São Paulo, e não fez feio também, né? Passou da primeira fase, coisa e tal, mas sempre se apresenta bem. E o nosso Leão da Ilha? Ontem Diego Souza voltou como salvador da pátria. Já perdeu o play. Será que vai? O Sport, ele vem numa situação mais desconfortável. Eu não digo na questão mais desconfortável, eu digo assim, em relação ao momento que a equipe vem passando, né? Porque o Sport vinha há pouco tempo apenas com 2 derrotas, né? Uma para o Ceará, e outra para o São Paulo, né? E inclusive devolveu essa derrota para o São Paulo e foi lá e ganhou. Não passou de fato na Copa do Brasil, mas conseguiu vencer o São Paulo lá, um tabu. De fato, em muito tempo, acho que era inédito, que nunca tinha ocorrido lá, venceu o São Paulo lá no Morumbi. E assim, o Sport vem de 4 resultados negativos, ele está em 5º lugar na Série B, né, com 9 vitórias. E ele vem aí, perdeu a primeira em casa, na Série B, já tinha perdido para o São Paulo, perdeu a primeira em casa na Série B. Vem ocorrendo as oscilações devido a alguns desfalques, né? Que o Fabinho, tem também essa questão do Juba, da saída dele, que ele queria, a torcida não queria, tá? Agora o Juba está sendo hostilizado nos últimos jogos, não está rendendo o esperado. O Wagner também não vem rendendo tanto, mas assim, é normal a equipe estar jogando no alto nível, o Sport assim, batendo de frente com a equipe da Série A, cair um pouco, né? Agora, assim, o que faz a diferença para essa queda é ter o banco, né? É o time ter peça de reposição. E faz assim, quando os titulares da equipe saem, os jogadores que estão no banco não correspondem da mesma forma, né? Não tem o mesmo rendimento. E aí ontem o Sport está vindo com uns reforços aí, trouxe o argentino Alan Ruiz, né? Ele vem aí para tentar suprir essa vaga tentar essa lacuna que o Juba vai deixar. Está em negociação com o jogador Romarinho, que é do Ceará, do Fortaleza, tá na Série A. Está um imbróglio aí a questão de contrato, mas estão vendo aí. Sport do Bigelow também, um atacante do Inter. E a gente está tentando, e ontem chegou a festa, né, tão aguardada, a fim da novela, vamos dizer assim, de Diego Souza, né? E chegou ontem à noite no aeroporto lá, lotado, parecia um título que o Sport tinha conseguido. Quem viu aí nas redes sociais, né?
papai tá de volta, né? O vovô foi primeiro, que o pai dele gosta de Recife. Aí tava aí, chegou, enorme a festa ontem, ele até ficou um pouco assustado, esperava tanto. E aí a gente torce que ele repita as últimas. A última não foi tão assim, mas as atuações que ele teve recente do Sport. É aquele fato que ele voltou à seleção brasileira, né, jogando pelo Sport. É um ídolo, assim, pela questão do marketing, para defender nos jogos, ele brigava. Até de goleiro ele já jogou, brigava com a arbitragem, falava assim. Então ganhou muita mídia em cima dele, ele sempre honrou a camisa do Sport. Até quando veio jogar contra, ele também honrou a camisa do time daqui pernambucana, né? E aí a gente espera, né, que ele faça uma dupla vovô, né? Ele e Wagner Love aí, os velhinhos, mas Wagner Love também, quando veio ano passado, um pouco de desconfiança. E tinha como é que vai Souza? Quem é? Se ele vai entrar titular, ou vai sair alguém, se vai ficar Edson Moreira, o que é que ele vai fazer para colocar, que Juba daqui uns jogos não vai estar mais vestindo a camisa rubro-negra. E aí vamos ver como é que vai ficar, né? Quem sai, quem entra, tem a possibilidade de sair Edinho, ou até Jorginho, quem sabe, né? E porque Diego Souza também, ele vem de uma lesão, né? Ele estava um pouco afastado de jogar, porque ele veio de uma lesão, estava se tratando, esse ano ele não fez nenhum gol. Então, a gente espera a expectativa que ele tenha se recuperado bem da lesão do joelho e que ele consiga desempenhar um bom papel esse ano, né? Que ajuda o Sport a não só subir, mas eu acho que o Sport tem condições de ser até campeão da Série B. Porque a gente for para olhar a tabela, são 2 pontos. O líder é o Vitória com 34, o segundo é o Vila Sport venceu com 34, o Criciúma, o novo Vila Nova, o Sport perdeu o Criciúma lá, o Novo Horizontino tem 33 e o Sport com 32. Então, assim, são uma diferença só. E eu acho que com os reforços chegaram, alguns estão por vir ainda. Acredito que dá para o Sport pegar uma fase aí, ganhar umas vitórias, está lá de ganhar, né? 4 jogos sem vencer, acredito que ele consiga ganhar, ser campeão esse ano da Série B, que é a expectativa de muitos, até da imprensa do Sul, né? Verdade. Ô, professor, veja só, e o Sport foi o inimigo dele mesmo, porque se ele tivesse mantido uma regularidade, empatando ou ganhando esses jogos que perdeu, ele estava quase na mesma diferença como está hoje o Botafogo, numa zona de conforto, quase 10, 13 pontos, mantendo essa média, né, em referente aos outros. Porque ele deixou de ganhar e os outros foram chegando perto, né, porque ele estava na liderança. E o Sport também tem uma tradição terrível, a gente tem que falar a verdade. E muitas vezes, pode ser que Diego Souza seja uma alegria ou uma agonia, trazer jogadores de fim de carreira, muitas vezes lesionados, que não funcionam. Né? Muitas vezes o cara pode estar em fim de carreira, como Wagner Love, que está em fim de carreira, não está em nada em fim de carreira. Ele está com a idade avançada, mas está jogando nivelado com os jogadores da Série A. Né? Tem uma capacidade física tremenda. Mas Diego Souza, eu não sei, né, se vai gerar uma decepção para os torcedores do Sport. Eu não sei se ele está, se ele fizer uma boa recuperação, de fato, coisa e tal, e for para lá, e do jeito que ele foi recebido ontem pelo torcedor, né, se colocar também com seriedade, né, para abraçar também o Sport, eu entendo que sim, ele vai dar bons resultados. Não ninguém e não viu para nada. E aquele outro Thiago Neves também, que não rendeu tanto quanto nada. Muito bem. Tássia, você tem alguma pergunta ao nosso professor? Você torce por quem, Tássia? Aqui perto. Antes só pensa em esporte rico. Inclusive, está ocorrendo um treino agora do GP da Hungria, né? Fórmula 1. O sonho dele, ele disse que vai, antes de morrer, ele vai para o Grande Prêmio lá de São Paulo. Já está juntando dinheiro, ele disse. Deus quiser.
É mesmo, pronto. É complicado, mas assim, foi a... Pode falar. É, assim, não, eu não acredito nisso não, porque no nível profissional, que é um campeonato brasileiro, eu acho que os jogadores já são experientes e não têm essa condição. O que acontece é uma oscilação normal que ocorre com qualquer time. E assim, ele perdeu a primeira na Série B em casa, né, que foi pro Vitória, que é o líder, e ainda tem a rivalidade do outro leão do Nordeste, que é o Vitória, né? Que, inclusive, o Vitória, uma curiosidade, ele faz aniversário no mesmo dia que o Sport, dia 13 de maio. Então, assim, é uma rivalidade também, jogo de conta. Não foi um jogo complicado, o time não rendeu muito. Mas, assim, a torcida fica, claro, frustrada, quer sempre ganhar, né? Quer ver o Sport ganhando sempre. Então, até o treinador falou em uma recente coletiva, disse que nós somos reféns do que construímos durante o ano, né? O Sport veio jogando bem, tanto que já a sexta vitória esse ano, a sexta derrota que o Sport sofreu esse ano. Então, fica refém daquilo que construiu. Mas, claro, que dá para ter ganho o jogo, né? Mas é uma oscilação normal. E, assim, o que está acontecendo é que as peças que estão substituindo os titulares não estão rendendo o que é esperado, né? O que eles estavam rendendo. Mas a torcida fica na bronca, né? Fica xingando. Já mudou, né? Há 5 jogos era um amor pelo Sport. Agora, de 4 jogos para cá, o time sai vaiado, já querem a demissão do treinador, já estão vendo o outro. Então, assim, eu acho que é ter calma. Amanhã, né, o Sport tentar se recuperar contra o Sampaio Corrêa, é um jogo fora, né? Pode ter algum desfalque também. Espero que já está na hora do Sport vencer. O jogo amanhã às 6 horas lá em São Luís, contra o Sampaio. E a gente vê se a primeira ia ser retomada assim, porque o Sport só venceu um jogo fora de casa, foi contra o Londrina. Tem esse jogo agora fora. Torcer para ele ganhar, para tentar dar esse ânimo, né? Uma vitória fora de casa sempre bom para uma equipe. Professor, ok, Tássia. Mais alguma pergunta, Tássia? Parece que Tássia aposta. Você... É importante isso aí, você tocar nesse assunto, porque eu acho que é a primeira vez que, eu não me recordo de outras vezes que as esferas, né, tanto federal, estadual ou municipais, algumas prefeituras também, decretar ponto facultativo ou assim, liberar os servidores, os profissionais para poder assistir os jogos. Eu não me lembro, não recordo, não sei se vocês nunca teve. Eu nunca tive, assim, eu acho que é um fato importante, né? De si, porque assim, é uma construção. O futebol feminino, eu não sei se vocês sabem, mas na época de Vargas teve um decreto-lei, que é 3.199, que ele proibia a prática de esportes, de atividades físicas que não se adequavam às condições das mulheres e assim. E o futebol era um desses. O futebol. Então, assim, cagou em 1979. E só veio se regularizar a seleção, os jogos femininos, em 83. Então, assim, a gente pode dizer, e antes disso, antes de 41, os jogos femininos eram longe dos clubes.
era como fosse um campeonato de várzea, era só para praticar mesmo. Então ficou proibido durante 40 anos, o futebol feminino sempre ter se desenvolver. Então, assim, desde 83 para cá, são 40 anos, né, que a gente está agora nesse lapso aí, de 83 para 2023, que o futebol vem tentando se reerguer no Brasil, né, se consolidar no Brasil, o futebol feminino. Eu acho que também tem a questão do preconceito, né, contra o gênero, né, porque muito futebol é coisa de homem, isso aqui não tem essa questão, mas é uma questão mesmo social, cultural do Brasil, porque teve esse lapso, né, de 40 anos que sempre proibia, teve uma lei federal que proibia a prática de futebol feminino. E tempo para cá, de 83 para cá, que vem se consolidando, se formando, as equipes do Brasil começou a participar se não foi 88 que o Brasil, a seleção brasileira feminina foi formada, oficial mesmo, com apoio da CBF. Então, é uma construção. E assim, o que eu venho observando, a gente vem observando que da última Copa para cá, com a treinadora Pia Sandhage, né, a Suécia já foi campeã olímpica e foi campeã da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Ela, quando chegou a 6 anos, ela ajudou a reestruturar o futebol feminino no Brasil. A gente percebe que de um tempo para cá vem passando mais jogos na televisão. Esse ano, esse ciclo de Copa, de uma Copa, desde a Olimpíada para cá, da Olimpíada do Brasil para cá, o futebol vem tentando se reestruturar. Vai que leva um bom tempo, né? E assim, mas assim, a gente vê que a preparação foi um pouco mais profissional. A gente vê que a mídia está atuando, tem mais jogos. A Globo passou a final da última Copa em horário nobre, né? No domingo, meio-dia. Parou a programação passar. Então, assim, tem o Campeonato Brasileiro passando na Globo, né? Tem essa visão agora das esferas do poder aí, tanto quanto facultativo, algumas empresas também. Então, assim, é uma construção que vem tendo, e acredito que ao longo do tempo, se mantiver, lógico, né, vai melhorar essa questão da visibilidade, porque futebol, o esporte é caro. Então, se é caro, precisa de investimento alto. Isso é investimento se tiver a mídia. Se não tiver mídia, infelizmente, fica difícil você manter qualquer modalidade. A verdade é essa, né? Então, a gente torce um resultado positivo da seleção, que nunca foi campeã da Copa do Mundo feminina. Ela não é uma seleção das favoritas. Ela chega aquele favorito, assim, feito uma Bélgica, foi no paralelo com o masculino, feito uma Bélgica, feito vamos dizer assim, um Uruguai. Mas o Brasil não é uma das grandes favoritas para a Copa do Mundo feminina. Vai ter uma equipe forte. E assim, o Brasil ele teve um vice-campeonato em 2007, na China, a Copa da China. O Brasil perdeu a final nos pênaltis para a Alemanha, inclusive tirou as americanas na semifinal, com um jogo, o Marta foi um dos gols memoráveis que ela tem aí, qualquer gol aí, melhor gol do mundo. Acho que é o gol mais bonito de Copa feminina, tá? Aquele gol que Marta fez. Então perdeu para os pênaltis para a Alemanha, ninguém esperava perder para a Alemanha aquela final, nos pênaltis por cima. E aí, a gente torce para essa situação. E no outro ano, o Brasil fez a final olímpica com os Estados Unidos e perdeu a final dos Estados Unidos, a mesma equipe que ela eliminou na Copa do Mundo, né? Então, assim, tá se reestruturando, tá tentando se manter aí, e a gente espera que o Brasil tenha que seja campeã, né? A menina seja campeã, porque merece pela luta, pelo impedimento de jogar, tudo os preconceitos, tudo que passou. A gente já com a preparação que venho acompanhando, a preparação mais forte que o Brasil já teve. Não posso dizer da equipe, seja a equipe mais forte, mas assim, foi a preparação mais bem feita, vamos dizer assim, o melhor ciclo que teve. E a gente torce por um resultado positivo. Muito bem, muito bem. Você fez um comentário interessante aí, professor, sobre a questão que o Brasil não é o time mais consolidado. Quem você assim entende que poderá chegar à final ou à semifinal aí desse campeonato mundial feminino? As favoritas, né, para essa Copa do Mundo são os Estados Unidos, a equipe americana, que inclusive venceu ontem o Vietnã 3-0. A favorita tem as jogadoras
aquela Alex Morgan, que é uma das principais jogadoras do mundo. Tem uma ativista que é a Megan Rapinoe, ela continua, ela já é veterana já, mas ela foi a Marta americana. É, a Marta americana, vamos dizer assim. A gente tem a Inglaterra, que é campeã da Europa, equipe forte também, chegando bastante forte. Tem a Alemanha, que é a segunda do ranking da FIFA, a segunda equipe, já é campeã, bicampeã também, a Alemanha. Bicampeã da Copa. O último título foi em 2007, mas ela tá voltando, né? A gente tem a França, também uma equipe forte, sediou outra Copa, eliminou o Brasil na última Copa do Mundo. A gente tem a Espanha, que tem a melhor jogadora do mundo, chamada Alexia Putellas, né? A gente falando lá. Tem o Brasil, e corre por fora, mas assim, a equipe forte, consolidada. Tem Marta na sua última Copa, né? Que é vamos dizer assim, a Pelé do futebol feminino. Ela é um privilégio, as meninas da seleção falam de estar com ela, que ela não seria convocada, mas a treinadora achou por bem chamá-la para poder dar esse suporte, para poder dar essa experiência, né? E também a figura da Marta é importante, né? E a gente tem o Canadá também, que corre tão por fora, que é a atual campeã olímpica, mas essas são as seleções aí que podem chegar, né? A gente pode ter uma Nigéria surpresa também, que empatou o jogo recente, mas essas que são, Estados Unidos e Inglaterra e Alemanha que estão mais para essa final. Quantos países estão participando nessa modalidade esse ano? Esse ano aumentou o número de participantes, são 32 seleções e aí que estão participando dessa Copa, que ocorre na Austrália e Nova Zelândia, parceria. Na próxima Copa, ela vai seguir também o quantitativo, no processo de aumentar também o quantitativo de países, feito a do masculino, não? Eu não vi. Eu acredito que a tendência é essa, né? Que a FIFA quer aumentar a quantidade de países, né? A Copa do Mundo masculina vai ter mais de 40, né? Mas não chegou a definir? Não chegou a definir, não, porque aumentou esse ano, né? Eles vão ver também, porque o futebol no mundo todo feminino ele não é tão forte quanto o masculino. Na Europa, nos Estados Unidos é bem forte, tem mais nas demais regiões não é tão forte assim, mas a gente vamos aguardar, né, para ver se vai ter um aumento ou não, se vai se manter ou até diminuir, né? Depende do resto dessa Copa. Mas assim, foi interessante que os dois jogos da Austrália esse ano já e o da Nova Zelândia bateram um recorde nos países do jogo de futebol nos países sediantes, né? Então a Austrália bateu recorde, a Nova Zelândia também bateu recorde. E assim, o futebol lá não é o esporte principal, né? A gente sabe que na Austrália, na Nova Zelândia, eles jogam rugby, né? Rugby. Então, assim, não é o esporte principal desse país, né? E assim, bateu um recorde lá, mais de 70 mil pessoas, está lotado, então... de fato. Na França também já teve um bom público, então, na última Copa que eu digo, né? Na última Copa da França, então, a gente... Pode ser, né, que aumente, depende da popularidade dessa Copa. Professor Vitor, Tássia, mais alguma pergunta, amiga? Não? Professor... Mas você fechou com chave de ouro, porque falou justamente sobre a Copa do Mundo, com perguntas, mas... Disse que não entendia, mas está sabendo muito, viu, professor? A doutora Tássia. Vai estudar a nossa técnica de futebol. Professor, muito obrigado pela sua participação. Muita gente aqui elogiando sua participação aqui nas nossas redes sociais, aqui mandando zap para mim. E você saiba que já está convidado para os próximos eventos, os próximos programas. Assim que nós estivermos aqui, a gente quer agradecer também a sua disponibilidade. A gente sabe que precisa fazer, hoje é sábado, né? E cada um tem suas ocupações, é um tempo que as pessoas ficam no sábado descansando um pouco. Mas a gente agradece demais. E para também os nossos ouvintes e para a nossa São Vicente, e aqueles que nos escutam nas redes sociais, tivemos aqui informações que foram pertinentes, tanto falamos dos problemas e soluções dos nossos times pernambucanos e também falamos da questão da Copa do Mundo. Muito obrigado, Deus abençoe pela sua participação aqui no nosso programa Maripense. Eu que agradeço a você a oportunidade, espero ter contribuído, né, para o programa aí e precisando chamar outras vezes, pode contar comigo. Estou aí. Obrigado. Com certeza. Qualquer coisa, eu e Tássia vai lhe pedir socorro. Tem que falar com quem sabe. Muito obrigado. Não é isso? Esse é o programa Paripense, o programa que leva a você mais informação para formar sua opinião. A gente vai para um apoio cultural e daqui a pouco a gente volta com o nosso irmãozinho Isaac.
É de música, é? Então pronto. É bom que o pessoal relaxa. Já teve apoio cultural. Resolva aí, Tássia, e quando o Isaac entrar é contigo. Vamos lá. Até mais. Daqui a pouco a gente volta. Quem fala também escuta. Aqui você tem voz e vez. Sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Me sinto muito bem quando fico com você. Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Vou vivendo dia a dia, na paz, na moral, na humilde. Busco só sabedoria, aprendendo todo dia. Me espelho em você, corro junto com você. Vivo junto com você, faço tudo por você. Seguindo em frente com fé e atenção. Continuo na missão, continuo por você e por mim. Porque quando a casa cai não dá pra fraquejar. Quem é guerreiro tá ligado que guerreiro é assim. O tempo passa e um dia a gente aprende. Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente. Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar, então tomei um caminho diferente.
Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra. Falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Mas eu tenho santo forte, é incrível minha sorte. Agradeço todo o tempo ter encontrado você. O tempo é rei, a vida é uma lição. E um dia a gente cresce, conhece nossa essência e ganha experiência e aprende o que é raiz, então cria consciência. Tem gente que reclama da vida o tempo todo, mas além da vida é quem dita o fim do jogo. Eu vi de perto que neguinho é capaz por dinheiro. Eu conheci o próprio lobo na pele de um cordeiro. Infelizmente a gente tem que tá ligado o tempo inteiro, ligado nos pilantras e também nos bagunceiros. E a gente se pergunta por que a vida é assim. É difícil pra você e é difícil pra mim. Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Me sinto muito bem quando fico com você. Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Vou vivendo dia a dia na paz, na moral, na humilde. Busco só sabedoria, aprendendo todo dia. Me espelho em você, corro junto com você, vivo junto com você, faço tudo por você. Vivendo nesse mundo louco hoje só na brisa. Viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida. O tempo passa e a gente aprende. Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente. Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar, então tomei um caminho diferente. Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra. Falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Mas eu tenho santo forte, é incrível minha sorte. Agradeço todo o tempo ter encontrado você. Vem que o bom astral vai dominar o mundo. Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo. Aí, na moral, Charlie Brown. Vivendo nesse mundo louco, hoje só na brisa. Programa Pare e Pense. A verdade como ela é. Voltamos ao nosso programa Pare e Pense, programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E nós estamos aqui com ele voltou a estar conosco aqui com a maior felicidade, com a maior alegria aqui, que eu anuncio o nosso amigo Isaac, diretamente de Brasília. Bom dia, meu irmão. As meninas piram quando você volta. E os rapazes também. Você é muito gentil, rapaz. Eu gostaria de parabenizar mais uma vez o amigo, a Tássia, por essa iniciativa aí, desse programa que traz informação, um programa que deixa as pessoas com um pensamento a respeito de vários assuntos que são questionados durante seus programas. Isso é muito interessante, que bota a pessoa para pensar, não é isso? Quem pensa é interessante. Meu irmão, gostaria de começar parabenizando aqui o município de Araçoiaba e Barreiros, que estão fazendo aniversário. Parabenizar o município de Garanhuns pelo Festival de Inverno, e aquela cidade tão bonita, que eu tenho muitos amigos lá. Queria deixar um abraço ao meu amigo Isaías Regis, que foi prefeito de lá por 2 vezes, deputado estadual. E tudo indica que deve voltar novamente a gerir aquela cidade lá, no pleito do ano que vem. Parabenizar a governadora Raquel Lira pelas ações recentes que ela tem feito aí no estado, entrega de mais de 100 ônibus escolares, novas viaturas, reaparelhando a Polícia Militar. Deve estar abrindo aí agora alguns concursos na área de saúde e segurança, e vai começar a reconstrução, né? Já está em fase de licitação, a reconstrução das rodovias estaduais do estado de Pernambuco, que estão totalmente destruídas. Eu creio que agora nós vamos ter uma governança voltada ao povo de Pernambuco, que há tanto tempo a gente não tinha. Todos os defeitos, com todas as virtudes, mas eu ainda creio que a governadora vai acertar, está acertando, e eu tenho fé. E vamos torcer para isso. E quero parabenizar meu glorioso Esporte Clube do Recife. Ontem chegou o Diego Souza. Estavam falando sobre ele ontem, sobre o esporte. Aliás, estavam falando sobre o esporte hoje, sobre a vida de Diego Souza ontem. Diego Souza chegou ontem ao Recife. Já estamos aqui junto com a camisa do Glorioso. Muito bem, muito bem. Chegou ontem ao Recife para fazer uma dupla de ataque aí com o Wagner Love. Acredito eu que vai ser uma equipe de sucesso. Juntando os dois,
nós já temos aí, brincando, 80 anos de experiência, né? E mais de 700 gols. Então, isso aí... Ninguém pode dizer que ninguém tem experiência, né? Não, a experiência vem em dobro, a experiência em dobro agora. A linha de frente do esporte tem 80 anos de experiência. Mas eles são craques da bola, o Wagner Love tem demonstrado aí que ainda é um grande jogador, embora com 40 anos de idade, mas a idade não tem afetado ele. Isso a gente está vendo ao longo dos tempos aí, como o Lionel Messi também, como o próprio Cristiano Ronaldo. São pessoas que, no mundo da bola, já estariam na idade avançada, mas continuam jogando muita bola e dando muita alegria aos clubes que ele participa. Messi tem um gol ontem espetacular na estreia dele, né? Sim. E por fim, eu queria mandar um grande abraço para meu amigo, meu chefe, Guilherme Uchoa Júnior, que tem trabalhado assiduamente ali na Câmara dos Deputados, sempre dando presente nas discussões, nas comissões, nos plenários, trabalhando em projetos de lei de relevância, como o projeto de lei, o PLP 59, 61 e 62, que tratam de 3 RIDs, que são regiões de desenvolvimento econômico e social aí no estado de Pernambuco, Alagoas e Paraíba. E em breve nós vamos ter muitas surpresas em relação à aprovação desses projetos aí na vida prática dos pernambucanos. Boa sorte, meu irmão. Começando aqui, meu irmãozinho. Veja só, a semana passada, né? Uhum. O ministro do STF deu uma declaração lá, acho que ele queria bem lacrar lá com um bocado de estudantes lá, né? Que os estudantes estavam gostando dele, eu achei até aquele ali esquisito. Os estudantes começaram a chamar um bocado de coisa também. Eu acho que ele sai bem. Aí inventando falar uma coisa que é impressionante, como ministro, juiz se passa para entrar dentro do processo político. Eu sempre posso dizer, o povo americano, alguns países europeus, quase todos, não sabem quem são o primeiro nome do juiz de direito da Suprema Corte desde criança, porque para eles não interessa. Então, quanto mais a justiça se tornar ativa dentro também de outras ações do Estado de Direito, eles ficam se tornando desmoralizados. E o que foi que ele ganhou? Não um pedido de impeachment pela oposição. Queria que o amigo comentasse isso aí. Amigo, vê bem, muito feliz essa sua colocação e acho que pertinente. E nós estamos vivendo um período muito turbulento, complicado. Fala-se de estacionamento, mas eu não vejo como ter distensionamento, uma vez que um ministro da Suprema Corte de um país, ele vai para um evento político partidário, tá? Vai para um evento político partidário da UNE e de partidos que a UNE compõe, que é o PCdoB, PSOL, PT, partido de esquerda. O camarada vai para lá, faz uma declaração infeliz. Acho que ele expressou exatamente o que aconteceu na última eleição. Eu não tenho dúvida disso. Não estou sendo leviano, tá? Não estou sendo leviano, mas acho que ele expressou muito do que aconteceu na última eleição, tá certo? Nós conseguimos destruir o bolsonarismo. Nós quem? Essa é a pergunta. Nós quem? Nós, o Supremo, nós, ele e mais algumas pessoas, sabe? Nós quem? Ele tem que responder isso. Ele tem que responder isso. Ele tem que ser responsabilizado por isso, tá? Porque não é papel do judiciário, tá? Ele está se envolvendo em eleições e escolha de presidentes, de vereadores, de governadores. Não é esse papel. Ele não tem esse papel, tá? Quem tem esse papel é o povo, a soberania do voto. E é muito bem delimitado dentro da Constituição Federal as atribuições e competências de tribunais, de Câmara, Senado e Presidência da República. Os 3 poderes são muito bem separados, são muito bem divididos. Hoje o que a gente está encontrando é um poder judiciário absolutista, com uma declaração como essa, numa reunião político-partidária para estudantes,
Ele começou sendo vaiado, não sei se por esse motivo ele expressou uma verdade. A verdade é que o Barroso não agrada nem direita nem esquerda. Começa por aí. E ele expressou uma verdade oculta, que até então estava ocultada aos olhos da imprensa, da população. Ele expressou uma verdade oculta. Aquilo ali é uma verdade. Ele tinha vários problemas com o Bolsonaro, né? Não é, Isaac? Sim, claro. Né? Claro. Sempre teve, veja. Ele sempre teve. Agora, ele foi um cara que ele foi o ator principal, por exemplo, na questão do voto impresso. Eu não sei por que esse cavalo de batalha que ele travou com o Congresso Nacional quando se colocou em pauta a votação do voto impresso. Ele foi para dentro do Congresso Nacional, de que eu encontrei com ele algumas vezes. Eu digo que eu vi reuniões e mais reuniões, ele dentro do Congresso Nacional, trabalhando para que essa ação do voto impresso não viesse a acontecer. Ora, qual era o problema do voto impresso? Está aí, muitos países têm a votação eletrônica e têm o voto impresso para conferência. Isso em nenhum momento atrapalha o processo democrático eleitoral daqueles países. Em nenhum momento atrapalha. Agora, aqui no Brasil iria atrapalhar. Eu lembro que ele fez uma campanha em cima de Arthur Lira tremenda para que esse voto impresso não passasse. E Arthur trabalhou deputado por deputado para que aquele voto impresso não passasse. Por qual motivo? Não sei. Hoje eu acho que a gente está sabendo, depois dessa declaração dele, a gente pode até começar a juntar as peças do quebra-cabeça e entender o porquê de tanta resistência a tudo que se colocava dentro de algumas alterações no processo eleitoral. Hoje a gente entende. A gente entende hoje que as exceções que eram para ser colocadas nas rádios de partido A ou de partido B, eu não sou bolsonarista, não estou defendendo Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Eu estou defendendo a lisura do processo eleitoral. Tá? Poderia ser Bolsonaro, Jadiel, poderia ser Severino, Antônio. Eu estou defendendo aqui isso. Então, o partido, o candidato Y, ele não teve nenhum benefício em questão das exceções, porque as rádios não colocavam as exceções. Foi denunciado isso. O cara saiu atrás, foi denunciado isso. Nada foi feito. Se solicitou um voto impresso. Não passou. Por uma ação direta do Barroso. Foi direta, uma ação direta, pessoalmente. Ele saiu do Supremo, pessoalmente ele foi para o Congresso Nacional para que isso não passasse. Aí nós vimos outras ações aí, e ao longo do decorrer do processo eleitoral, eu só estou falando de coisa de antes da eleição e do pós-eleição. Tá? Ao ponto de você deixar o candidato Y inelegível. Você deixou o cara inelegível. Ao ponto de você caçar o mandato de um deputado que teve quase 400 mil votos. Sabe? Ao ponto de querer caçar um senador que foi eleito pelo estado do Paraná para fazer um arrumadinho para que Gleisi Hoffmann venha como candidata e ela consiga ganhar a eleição e ela compor mais um senador da base de apoio do governo. Então, esse jogo aí é um jogo complexo. E o que está acontecendo é isso. Então, acho que ali eu fiquei feliz por alguns motivos. Vou explicar quais. O segredo que estava encoberto foi descoberto. A Bíblia fala, né, que nada que seja encoberto não seja descoberto ao longo do tempo, né? Então, aquele segredo que estava dentro das paredes do tribunal, né, dentro do mais alto sigilo nas paredes do tribunal, ele colocou à tona por falta de inteligência emocional. É isso que eu acho que ele teve ali, foi uma falta de inteligência emocional. Levou uma vaia, depois ele disse, agora eu vou contar tudo aqui que é para agradar. Foi. Aí chegou e disse, não, nós vencemos o bolsonarismo. Nós quem? Ele tem que explicar muita coisa. Nós vencemos. Como venceram? Como vocês venceram? Concorda? Então, aí nós vencemos a ditadura. Não foi o Supremo Tribunal Federal que venceu a ditadura. Não foi o Supremo Tribunal Federal que venceu a ditadura. Quem venceu a ditadura militar foram generais
que tinham a ideia de redemocratizar o Brasil a respeito do general Figueiredo, que ele não queria mais. O Figueiredo não queria nem ser presidente da República. Não, mas é claro que tanto existia assim, uma ideia de redemocratização. No final da década de 70, já se falava já de voltar à democracia. O próprio Geisel, que todo mundo fala do Geisel, então o próprio Geisel era um cara que não queria que o exército ficasse à frente de país, não. Então, a redemocratização foi feita através da mesa de diálogo. Houve um diálogo, houve uma sensibilidade por parte dos generais do exército, houve uma necessidade de não misturar o exército com a política, e tudo isso se deu, os partidos políticos sentando, discutindo, conversando direto já. Isso foi o que trouxe a gente viver no Estado Democrático. Não foi o Supremo Tribunal. O Supremo não venceu nada. Foi construída, né? Foi construída, não foi o Supremo. Nós vencemos a ditadura, nós vencemos o bolsonarismo. Tá, ele falar que o Supremo Tribunal Federal, a atitude do Supremo Tribunal Federal durante a ditadura militar ela foi vergonhosa. Exato. Porque ela, para agradar generais, decidia coisas terríveis. Exato. Né? Era um bocado de pau mandado. E tinha até vergonha de decidir botar a mão no rosto. Então, o Supremo Tribunal não fez nada. Foi o que ele fez. E em algum momento, como você acabou de falar, quem sentou na mesa para restaurar a democracia foram aqueles generais que tinham a visão democrática, entendiam que era necessário, que não queriam ficar ali, mesmo sabendo que tinham radicais que queriam passar a vida toda. Não. Mas a grande maioria, como você disse, Figueiredo estava pedindo a Deus para sair. Só entrega o pessoal aí, eles tomem conta. É verdade, é verdade. E aí isso aí foi construído com partido de esquerda, de direita, de tudo. E aí eu pergunto, o Supremo Tribunal não participou de nada. E aí isso é muito claro. Uma vez a gente teve uma discussão sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que o Supremo Tribunal, a gente falou sobre isso lá em Brasília. O Supremo Tribunal Federal é necessário sim, mas não somos obrigados a criar o mesmo modelo de escolha de ministro como os Estados Unidos é. Correto. Eu acho que a escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal, ela é terrível aqui no Brasil. Totalmente porque ela se impõe através de presidentes. E esses caras depois ficam na obrigação de dever favor ao outro que indicou. É verdade. Né? E ninguém quer discutir por que não um conselho de magistrados indicar um. Isso. Né? Eu acho que deve ter. Aí eu estou falando assim, qual a solução? Pensem, digam a solução. Mas processo seletivo. Ela está se tornando terrível para as pessoas. Porque se torna com tempo, vai se tornar sem credibilidade. E esse ministro começa a participar de processo eleitoral. Aí a desgraça está feita. Pronto. Por exemplo, agora está sendo cogitado, ventilado o nome de Flávio Dino para ir para o tribunal. Veja, eu não estou aqui desmerecendo a competência técnica do Flávio Dino, até porque ele é juiz federal, né? Está afastado das funções, porque virou político, virou governador e tal. Só que hoje Flávio Dino ele é um militante. Aí você vai colocar um militante dentro do tribunal, dentro da Suprema Corte. Mas compreenda, esse mesmo militante que está errado, é isso que eu estou dizendo a você, é a mesma fórmula que o presidente anterior indicou também o ministro da Justiça dele. Então, o contexto da história que tá errado. Então, um cara aqui terrivelmente evangélico. Peraí, eu não sou evangélico, eu sou de Umbanda, eu sou espiritista, eu vou ser representado por quem? Essa é a grande tragédia que está errado. É como as indicações para os tribunais de contas da União. Mesma coisa, você sabe disso. É uma coisa ridícula, cara. É uma coisa ridícula. Você sabe disso. Também. Aí você tem notório conhecimento de quê? De qualquer área, você vai para o Tribunal de Contas, cara. Sabe? Eu acho uma coisa... E nem conhecimento tem, Luiz Isaac. Vai também. Não, eu conheço. O pior, cara, é que a gente vive como se a gente estivesse vivendo ainda no Brasil colônia. Tem aquelas indicações das capitanias hereditárias, né? Justamente, Você vai ser da capitania de Pernambuco, você vai ser, sabe? Assim mesmo. Você vai ser um lorde, feito na Inglaterra. Eu vou declarar você um lorde, porque eu vou te dar tantas terras para você tomar conta de tantas pessoas. Você vai ser um lorde. Eu acho isso tão primitivo como a indicação de membros dos tribunais aqui no nosso país. Eu acho temeroso. Nós estamos vivendo um momento muito tenso em relação ao Congresso, em relação ao Judiciário, em específico o Supremo Tribunal Federal,
né? É muito ruim essa tensão que está havendo, porque todo mundo perde. É verdade. Todo mundo perde e a gente não sabe onde é que vai chegar. E a declaração do ministro Barroso, ela é grave. Ela é. Gravíssima. Tem que ser apurado. E acho eu que se tivessem parlamentares de 30 anos atrás... já tinha rodado. Ele já tinha rodado. Porque você sabe muito bem que aqueles que se dizem oposição quer tocar fogo no mundo como se isso fosse a solução. E não é por aí. Tem que ser oposição inteligente. A gente não tem mais um Pedro Simão da vida. Não, se a gente tivesse um congresso sério, como há 30 anos atrás, o Antônio Carlos Magalhães, uma galera dessa aí, muito bem, ele já tinha rodado já. Tá, você é verdade, minha irmã, não fica aí calada não, fala alguma coisa, senão já que dá um pau em mim. Tá linda você, viu, Tássia? Olha aí. É em homenagem à seleção brasileira de futebol feminino. Futebol feminino, muito bem. Manda ver, meu amor. Tá sem áudio. Tem que soltar o áudio de Tássia aí. Conseguiu? Tá ainda sem áudio. Enquanto Tássia resolve o áudio dela aqui, eu vou fazer outra pergunta. Resolve teu áudio aí, Tássia. Isaac, a CPMI que a gente falou aí da questão da instalação, o que é que de fato tem sido apurado sobre ela aí? Jadiel, vê. Essa CPMI, acredito que ela vai chegar em algum lugar, tá? Ela vai chegar em algum lugar. Até porque ela está andando em conjunto com a CPMI, com a CPI do Distrito Federal, tá? Ela está andando em conjunto com a CPI do Distrito Federal. Então, muitos que estão convocados para a CPI da Câmara dos Deputados, da CPMI do Congresso Nacional, já foram, inclusive, arguídos na CPI do Distrito Federal, né? Agora, o que eu vejo é que há uma superproteção em cima de algumas figuras chaves, né, a respeito do rapaz que quebrou o relógio do João VI. Ele está preso. Aí tem os requerimentos para arguir o rapaz. Esse requerimento não passa no âmbito da CPI, porque a oposição tem minoria. A oposição tem minoria. Aí chamaram o general Cid. Eu assisti a arguição do general Cid. Então, dentro daquela arguição, como era que você participou do golpe, e o que se constatou, né, do outro coronel que falou com o general Cid, que está preso já desde aquela época, é que o general Cid recebeu a mensagem desse outro coronel, o coronel perguntando se havia alguma coisa, se aconteceu alguma coisa, se o presidente Bolsonaro ia aceitar aquele resultado das eleições, e o general Cid disse: rapaz, não tem o que fazer, é aceitar. Nós não vamos fazer nenhum tipo de mobilização. Isso gerou com que o cara está preso há 100 e tantos dias. Entendeu? O cara está preso há 100 e tantos dias. Entende? Então, é complicado a gente ver essa CPI com um viés, de entrevistar pessoas que o governo tem interesse. Por exemplo, o general que estava lá no dia... Só um minuto, Isaac. Está dando muito delay aí. Fechar o microfone de Tássia aí, por favor. Pode falar, Isaac. O general que estava no dia lá no Palácio do GSI, né, que ficou coordenando o GSI, que deu água ao pessoal, tomou a dificuldade do mundo para passar o requerimento de convocação dele. E já lá no dado do DF, ele foi convocado, foi arguído e passou mal bocado lá da Câmara do Distrito Federal. Então, acho que a gente tem que começar a entender que tem que haver uma apuração séria dentro
de um contexto sério, independente de quem seja. Eu não quero saber se você é A ou se você é B. Eu não quero saber se você estava ou se você não estava. Eu quero saber o seguinte: todos os envolvidos têm que ser arguídos. E isso existe uma tensão muito grande no âmbito da CPI mista, da CPMI mista do Congresso Nacional, porque existe um cabo de guerra. Chama fulano, não chama Beltrano. Pronto, a Priscila Azevedo. A Priscila Azevedo é aquela moça que está presa, que não sei se ela ainda está presa, que aparece em todos os vídeos. Ela é quem entra, quem grita, quem faz, quem dá ordem unida, quem faz isso, quem faz aquilo outro, e ela quem invadiu, que orientou todas as pessoas. Onde está a Priscila Azevedo? Ela tinha que ser arguida. Onde está o fotógrafo que fez aquelas fotos fake, mandando o cara, chuta agora a porta, não, peraí, lá no terceiro andar do Palácio do Planalto, volta, chuta, aí ele fazendo foto, tal. E o cara que quebrou a porta ainda ficou olhando como é que ficou a foto. Essas cenas estão gravadas. Mas esse pessoal não está sendo ouvido por quê? Não foi aprovado o requerimento? Porque os requerimentos são votados. Então, como a oposição tem minoria, o governo vai sempre vencer. E aí o governo está resistente em chamar algumas figuras como esse fotógrafo, por exemplo. Esse fotógrafo. E está preso também esse fotógrafo? Não sei, a pergunta que não quer dar lá. Onde ele anda, eu não sei. Tem nome. Não, ele tem nome, tem CPF, tem imagem, tem tudo, mas agora, dado do Distrito Federal, a convocação dele passou. Você já foi ouvido lá? Da Câmara, não, ainda não. E a Priscila Azevedo, também não? Na Câmara, também não. No DF, não. Porque no DF está havendo também uma CPMI paralela, não é isso? Ela começou primeiro do que lá na CPI, lá é CPI, né? Lá é CPI. Ela começou primeiro do que a CPMI. Ela já está há uns 2 meses, já ouviram muita gente. Aí eu fico olhando. Aí tem o Coronel Nine. O Coronel Nine está preso desde então, desde o dia 9 o Coronel Nine está preso. Sabe? Um cara que não tem absolutamente nada a ver com o que houve, se invadir, não invadir, pelo contrário, ele foi para frente da tropa para tentar impedir aquilo ali. O cara está preso. Você entende como é que é? É uma coisa que eu não sei como é essa organização feita entre Alexandre de Moraes, entre os membros da CPI, que são da base do governo. Isso tudo é orquestrado, não é nada por um acaso. O acaso não existe, como dizia Chico Xavier, o acaso não existe. Então existe uma organização orquestrada, que é muito bem planejada entre membros da CPMI com o ministro Alexandre de Moraes. Você entende que está muito seletivo. Total, não é imparcial, ela é parcial. Tem cara aí que está preso, como o Coronel Nine, como o Cid e vários outros, que não tem participação nenhuma em nada disso. Cid tem participação. Você acha que o Cid tem participação em quê, mais ou menos? Naquele negócio da minuta, alguma guerra dessa? Não, porque essas minutas são apócrifas. Sim, mas alguém fez, né, Isaac? Sim, cara, mas não foi para ele. Quem pegou o sinal dessa minuta foi uma pessoa que mandou para o secretário, o ex-ministro da Justiça. Mas vamos lá, vê bem, vamos lá. No depoimento de Cid, ele ficou calado. Foi dado até por Rosa Weber o direito de ele ficar calado. Sabe as perguntas que surgiam para ele? Cartão de vacina do Bolsonaro. Ora, o que é que tem a ver o cartão de vacina do Bolsonaro com o dia 8? Porque o reembolso de vacina está sendo investigado pela PF, é outra coisa, né? É outra situação. Vamos lá. As suas filhas moram nos Estados Unidos. Como é que elas moram nos Estados Unidos? As filhas desse cara moram nos Estados Unidos há anos. Há anos que ela mora lá. As 2 filhas dele. Aí vieram perguntar se foi uma fuga. Ele ficou com o direito, ele permaneceu no direito de ficar calado. Mas a gente que sabe da história, ela não mora nos Estados Unidos do ano passado para cá, não, cara. Elas moram há anos, elas estudam lá. Então já queriam colocar as filhas dele morando nos Estados Unidos com uma certa... Vocês são pertinentes, né, bicho? Acho que tem que ir no foco do assunto. Zero. Ele não entra no assunto para dizer, ó, você se envolveu em que nisso? Nada. Agora, mesmo assim, ele também...
dentro do preceito constitucional, e é importante saber disso, ele está no direito de se calar e não falar, até para não gerar prova contra ele mesmo. Mas eu soube essa semana que ele está mudando o advogado para até se livrar da guerra, né? Que a mulher dele disse que tem algumas coisas que tem para falar. E vai depor a Polícia Federal. Eu não sei o que é que vai falar, deixar de falar. Agora, eu acho que muitas vezes, você tem razão, que a CPMI, ela sai do foco. Fica uma briga internacional e ninguém chega a lugar nenhum. Alguns querendo lacrar, outros querendo lacrar, e cada um querendo sair na fita. Como é que o cara vai fazer uma pergunta para o outro e fica com o celular, na rede social, olhando? Isso em outros tempos era abominável. Como é que pode? Já disse, não, eu vou fazer a pergunta daqui a pouco. Presta atenção que eu vou fazer. Eu acho, aí sabe o que é, Isaac, que dá a entender? Eu deixei de ver. Eu digo, bicho, isso está virando uma coisa desmoralizada. Isso aqui não é um circo. É um circo. É um circo que na verdade, o objetivo final do governo é que essa CPMI não chegue em lugar nenhum. E quem está preso fica preso. Eu acho que a combinação com o Alexandre Moraes é essa. Eles vão perturbar, aí vai ficar preso, aí as pessoas vão ficar presas, certo? Não vai chegar em nenhum denominador comum, a CPI, e quem está preso, não sei o quê, e Alexandre Moraes vai dar sentença e acabou. Entendeu? Tá, você fala agora, Tassi. Vê teu microfone, vê se está certo. Pronto, agora tá, agora eu estou ouvindo bem. Pois não. Certo. Isso. Certo. Fica a pergunta na cabeça da gente, qual o interesse por trás do Centrão querer as emendas do CRAS, do Bolsa Família? Qual é o interesse por trás disso, o real interesse por trás disso? Veja, primeiro me estranha caso se queira falar de Centrão, né? Porque se você observar muitos dos deputados do PSB ou do bloco do PSB, na verdade, eu vou melhorar. O PSB está inserido no bloco do Centrão, pilotado por Arthur Lira, que até há 15 dias atrás, o líder desse bloco chamava-se Felipe Carreiras. Então eu acho que Carlos Siqueira, ele está desatualizado. Eu acho que falta informação para ele, porque foi um bloco criado por Arthur Lira. Vê que ideia, cara. Tá vendo aí como é que as pessoas falam coisas assim, ou falam sem pensar, ou falam achando que quem vai ler é um total idiota, sabe, que não está acompanhando. Vamos lá, Tássia, preste atenção. Arthur Lira criou um bloco para ser compatível com o PL. O PL tem 99 deputados, né? E alguns partidos que acompanhavam o PL tinham um blocão de 140 e poucos deputados. Arthur Lira fez o quê? Criou um super blocão, um mega blocão. Qual foi o mega blocão? 175 deputados, dos quais o PSB está dentro desse blocão, dos quais o líder do PSB é o líder desse blocão até há 15 dias atrás, que agora passou para o PDT. Passou para o deputado André alguma coisa lá do Ceará. Aí como é que Carlos Siqueira chega e vem dizer que não aceita esse negócio do blocão, porque é uma troca, porque não sei o quê? Peraí, onde é que o PSB está? Não está no Centrão, não? Se o líder desse bloco do Centrão, de PP, PSB, PSD, o líder é o líder do governo, é o líder do PSB na Câmara. Na verdade, Isaac, nós devemos não é um paradoxo o negócio desse? Na verdade, ele diz o seguinte, que como você sempre disse, quem é Carlos Siqueira no jogo do bicho? Pronto. Nunca disputou uma eleição. Na vida. Nunca disputou uma eleição. Carlos Siqueira poderia começar a participar mais da vida política do Congresso Nacional. Aí eu tiraria o chapéu para ele, aí eu iria dizer a ele, agora você está no lugar certo, agora você está trabalhando no lugar certo. Para não falar esse tipo de asneira.
Ora, como é que o cara vem falar de um centrão, que são grupos de partidos que estão no centro, nem a esquerda nem a direita, e votam de acordo com o que é negociado? É fisiológico? Não é fisiológico, tá? Eles não são fisiológicos, eles vão votar de acordo com o que, assim, a maré dá para a esquerda, vai para a esquerda, a maré dá para a direita, dá para a direita. E aí o próprio partido dele, que ele é presidente nacional, faz parte desse blocão, ou seja, faz parte do centrão, tá? E o líder do partido dele na Câmara dos Deputados era o líder do blocão, desse centrão, desse blocão, até 15 dias atrás. Faz um revezamento, agora está com o PDT. Aí como é que a pessoa vai para a imprensa e dá uma declaração dessa? Eu acho que não tem nem o que responder a Carlos Siqueira, não, isso aí não. Tu acha? O que é que tu acha, Tássia? Não é verdade. Tu acha que a gente tem que responder? Não, assim, eu acho engraçado, viu, Tássia? É bom, o que o Isaac está falando é interessante. Toda vez que Carlos Siqueira, em vez de ele falar alguma coisa, ele fala desconectado de tudo que está acontecendo. Eu acho. Veja só, durante o período eleitoral, enquanto aqui estava se articulando tudo aqui, PT, PSB, Carlos Siqueira estava arrumando confusão lá em Brasília. Ele vive em Nárnia. Só pode. Quem vê? Tem como responder? Tu acha, Tássia, tem como responder uma conversa dessa de Carlos Siqueira? O cara entra em silêncio, deixa pra lá, o cara nem fala o que quer, né? Fala aí, Carlos. Solta a tua pérola. Depois eu passo para a Tássia a bola novamente. Reforma tributária, meu bem. Foi aprovada nos 2 turnos lá, o texto principal. Tem muitas ainda anomalias que devem ser discutidas, mas no entendimento meu, eu acho que foi um avanço. Agora deve ser discutido muitas coisas que para não rebater em alguns setores que podem pagar mais imposto. Você acha que lá no Senado vai haver essa mudança? Eu acho que o Senado o pessoal analisa mais, tem um critério mais técnico, está sendo devolvido para a Câmara. Você tem alguma informação sobre isso aí? Agora, no fim do recesso? Tenho. São 2 coisas que serão revertidas lá no Senado. Eu tinha falado o deputado até Guilherme Shoa falou de uma das derrotas que a gente sofreu. Houve um destaque do Novo, né? E nesse destaque, porque na verdade a reforma tributária, ela veio para tentar acabar com aquela guerra fiscal que existia entre os estados e a diferença. E a gente teve um debate sobre isso, não sei se você lembra. Lembro sim. E a disparidade entre o consumidor e quem fabrica, e onde se instala, e os incentivos para instalações e etc. Essa reforma tributária, a princípio, ela veio para trabalhar sobre imposto de serviços, né? Ela está sobre imposto de serviços. A maioria dela foi trabalhada esse imposto de serviços, que terão leis complementares que irão regulamentar. Então, o que a gente tem aqui é o texto frio da lei, né? A Constituição, a gente tem aqui o texto frio da lei. Que isso aqui vai sendo aprimorado de acordo com as leis complementares que serão votadas no plenário. Acredito que vai haver uma mudança muito grande. Você tem uma ideia? O Banco Mundial fez uma pesquisa. Uma empresa brasileira, ela leva 1.958 horas para pagar tributos. A média de 190 países no mundo é 206 horas. Você vê que existia uma teia de aranha entrelaçada no nosso país, existe ainda, né? Uma teia de aranha entrelaçada no nosso país, que dificulta muito o entendimento da tributação, que dificulta muito o que é sonegação, o que não é sonegação. As empresas têm que gastar um dinheiro e material humano gigante para que fique fiscalizando, para que ela não entre em processo de litígio com o fisco, né? Então, ela acredito que veio para avançar. A alíquota zero na cesta básica também foi um grande avanço. Alguns medicamentos também terão alíquota zero. E tem a alíquota reduzida em transporte público, serviço de saúde, educação, produtos agropecuários, que eu quero fazer um destaque nessa questão de produtos agropecuários. E
partidos como o PSOL, partidos como o PT, partidos como o PCdoB, iriam supertributar a questão dos agrotóxicos, como se isso fosse resolver o problema mundial da natureza. Então, veja, é mais um paradoxo. A gente fica aqui no plenário, Jadiel, como você bem conhece, a gente fica aqui no plenário da Câmara, do Senado, e a gente começa a olhar cada coisa que eu fico tentando entender se realmente passa aquilo na cabeça do parlamentar, ou se é uma claque, entendeu? Ele está ali, eu vou fazer uma claque, e vou dizer isso, mas no meu coração eu acho que eu estou errado falando isso. Eu penso dessa forma. Por quê? Não é a ideia dos caras. A agricultura brasileira, ela é uma das maiores do mundo. Ela é pujante. Ela equilibra a balança comercial nossa. Não existe nenhuma outra commodity que venha superar o agronegócio. Ele equilibra totalmente as nossas contas na questão da balança comercial. Então, nós somos destaque no mundo, nós fazemos um papel necessário para que o mundo sobreviva. Vê bem a ideia. Nós precisamos, para que essa agricultura continue pujante e ela continue em alta produção e a gente continue a produzir a cada ano mais, certo? Nós temos alguns implementos, nós temos a utilização de alguns produtos químicos para combater as pragas, para beneficiamento de solo. Isso é normal no mundo inteiro. Chega aqui, esses partidos que têm essas ideias de PSOL, PCdoB, apresentaram um destaque para que supertributasse o agrotóxico. Um quilo de feijão ia sair por R$100 mil. Pronto, como se isso fosse resolver o problema da agricultura. O cara que está plantando, Jadiel, ele está exportando, ele tá nem aí para o consumo interno. Ele está exportando. Então, se vai ser. O agronegócio tem vida própria. É para fora. Tem vida própria. Os caras têm vida própria. Eu posso dizer isso aqui. A gente é regido pelo pequeno, médio e agricultura familiar. E quem abastece a gente nas nossas casas? Não abastece. Você vê a agricultura familiar, ela não tem a competência de abastecer o consumo interno. É um percentual pequeno. O pequeno agricultor, né, de 50, 100 hectares, que vai abastecendo a gente. Mas o agronegócio do sul do país, ele pega os grãos dele todinho, manda embora. Não, e outra, a agricultura familiar, ela não consegue suprir a necessidade do consumo interno. Claro, ela complementa coisas locais. A agricultura familiar, ela complementa o consumo local. É o cara de São Vicente do Ferro que vende, sei lá... Ele planta lá e colhe 5 sacas de feijão, ele leva para a feira para vender e tal. Mas isso não quer dizer que isso vai alimentar o Pernambuco. A larga escala, todo mundo sabe que não é atendida. Não é. Produção de animais, nós temos confinamento aí com 300 mil bois. Claro. Entendeu? Eu acho que um confinamento maior que tiver em Pernambuco não tem 10 mil bois. Tem não, de jeito nenhum. Você entende como é que é. Então é isso que eu estou falando. Aí vem é a falta de sabedoria das coisas. Aí tem por não saber e nem ler. Isso eu estou falando para todos e é verdade mesmo. Tem coisas que são aberrantes, o irmão vai compreender para depois falar. Você tem razão, Isaac. Eu acho, sabe? E aí essa discussão pairou no plenário e foi um embate. Agora, a mais grave que eu achei de todas, né? A mais grave que eu achei de todas foi a permanência da isenção dos estados que compõem a Sudene e a Sudã, do Amazonas e a Sudene do Nordeste. Nós perdemos por um voto, tá? E o texto foi suprimido com os incentivos fiscais para as instalações das empresas. Isso gerou um desconforto jurídico, vai gerar um problema jurídico, porque as empresas que estão instaladas, elas foram num perfil X, e esse perfil, se não for revertido no Senado, vai para o perfil Y, tá? E as empresas não vão querer mais se instalar no Nordeste. Vai embora, Eu li sua matéria na Economia da Folha de São Paulo mesmo, e o que você está falando tem razão. Isso tem que ser mudado no Senado. Claro, isso vai ter que ser mudado no Senado. Inclusive, Guilherme Show deu uma entrevista e ele vai partir para cima do Senado. Já começou até com o Humberto Costa. Muito bem. Acredito que o Humberto Costa deve pilotar isso lá.
Então você veja que, independente de partido, a gente tem que lutar por Pernambuco, pelo Nordeste. E eu falei com o Humberto, faz uns 15 dias, ele falando sobre isso, que ele disse, rapaz, isso aí vai ter que ser mudado, senão vai haver uma desmobilização e desindustrialização do Nordeste, Total. que vem mais. E quem tá vai embora. Vai embora. A Fiat vai sair daí, a Itaipava, Claro, e tantas outras claro. indústrias que foram para aí por conta do incentivo. Entendeu? Uma irresponsabilidade. Isso foi uma irresponsabilidade. E pasme você, perdemos por um voto. E pasme você, um deputado de Pernambuco votou contra. Um único deputado de Pernambuco votou contra. Fernando Monteiro. Fernando Monteiro votou contra. E por um voto, esse destaque passou e foi suprimido do texto. É bom que depois vai ser cobrado na sociedade se acontecer isso mudar. Eu acho que o povo tem que lembrar. Arthur Lira abdicou do direito de não votar do artigo regimental, que ele vota se quiser. E ele votou nessa votação desse destaque, Arthur Lira votou. Para você ver, houve uma mobilização geral para que isso passasse. Porque os estados do Sul e Sudeste, eles têm que trabalhar em cima do que é melhor para eles. Claro. Então, existe uma diferença do incentivo da Sudene para o que os estados do Sul e Sudeste. Por isso que há uma maior interação das indústrias em partir para o Nordeste para se instalarem no Nordeste. Então, isso não passou por conta de um voto. Um único voto. Agora, foi para o Senado e isso é uma pauta, inclusive o deputado teve com o presidente Lula, e eu estava também lá no Palácio com a governadora Raquel Lira, quando ela foi assinar o empréstimo lá da Caixa Econômica de 1 bilhão. 900 milhões. 1 bilhão e 700. Ah, foi esse foi o anterior. Isso, 1 bilhão e 700. Eu estava Eu estava nessa solenidade e na reunião o presidente Lula falou para todos que seria revertido isso. Queria trabalhar, o Palácio ia entrar ativamente nesse quesito da reforma tributária para reverter essa situação, porque o Nordeste iria perder muito e o que a gente além de não integrar mais ninguém, não ia ter interesse de nenhuma empresa se instalar lá, a gente ia perder as que a gente tem. É muito fácil a conta. Você vê o que a Ford fez. A Ford viu que o negócio não estava dando para ela, o que ela faz? Ela amarra a trouxinha, bota a viola no saco. As empresas querem lucro e acabou. Não tem conversinha. Empresa não é que é lucratividade. Pronto, a verdade é aí, essa. Isaac, veja só, a empresa de Pernambuco, até hoje, né, não provocou o Fernando Monteiro para saber por que ele votou contra isso. Pois é. É um saiu uma nota em Ele LS. prejudicou, aí tá uma notazinha fria, meia boca. Irmão, e eu notei claramente que ele não sabia nem o que estava votando. Não participou de nada. Né? Ele prejudicou muito o nosso estado e o Nordeste. Sem sombra de dúvida, o Nordeste em peso. O Nordeste em peso. Agora, tem um outro quesito também que está numa discussão tensionada, né? É a questão do fundo constitucional daquele do DF, do Distrito Federal, né? Sim. Porque o fundo constitucional é quem paga a segurança e a saúde e a educação, né? Tanto é que a polícia mais bem paga do Brasil é daqui do Distrito Federal, porque quem paga é o fundo constitucional, né? E foi retirado esse fundo constitucional. E lá no Senado está havendo essa quebra de braço lá para tentar reintegrar novamente o fundo constitucional. Entendeu? Mas, Isaac, discussão boa, maravilhosa. A gente vai falar mais sobre a reforma tributária. O nosso tempo aqui está quase estourando. Tá, assim, alguma pergunta ainda, minha irmãzinha, sobre a reforma? Não? Tá, Isaac, meu lindo, eu quero lhe agradecer demais pela sua participação. Prazer. Gente, deixar bem claro que durante a semana toda vai ter os cortes do Fala, Isaac vai estar a semana todinha, daqui a pouco Isaac vai estar na íntegra também, se você perdeu alguma coisa. E eu digo a você que a gente vai falar mais de reforma tributária, a gente já fala já desde antes, né, Isaac? Exato. Que o país precisa, país precisa dessa reforma, sem sobredúvida. E esses pontos que Isaac destacou aí foram tremendos. Meu lindo, muito obrigado por você ter deixado aí seu sábado, esse momento aí pra gente. Rapaz, Deus abençoe. Um grande abraço para os nossos amigos em Brasília. Para o mês eu tô aí, se Deus quiser. Isso, tchau, Isaac. Fica com Deus e ótimo final de semana, viu?
Ô, Tássia, muito obrigado. Eu que fico muito feliz, cara, em participar desse programa que eleva muito o debate, que traz para os ouvintes um debate de alto nível, que faz com que as pessoas pensem, né, e que tenham acesso a informação séria, de credibilidade, que é o que você e a Tássia passam aí todos os dias nos seus programas. Fico muito feliz em participar deles. Quero aqui deixar um grande abraço ao meu amigo Roberto, que trabalha comigo, com o Vicente, o Felipe. Um abraço, Vicente. Quero deixar um grande abraço aqui para o meu pai, que fui visitá-lo. Fui visitá-lo esse final de semana lá em São Paulo, está muito bem, graças a Deus. E quero deixar aqui um abraço especial para todos os nossos ouvintes, todos os pernambucanos, meu povo amado e querido do Para suas fãs meu também. povo amado e querido, para minhas fãs. Quero conhecê-las todas, marcar para a gente ir aí, para a gente fazer um debate. Você poderia marcar, Jadiel, caso você queira, a gente fazer uma reunião aí com um debate, trazer a população para Você sabe dentro. que você não pede, você ordena. Diga que você fica conosco. Ainda Muito como uma obrigado. galinha. Ainda como uma galinha boa com macaxeira. De uma caixeira. E tomar uma caninha gostosa. E tomar uma cachaçinha boa. Beleza, então, meu irmão. Deus ilumine o caminho de todos vocês. Um grande abraço, gratidão. Beijo. Obrigado. Tchau, Um abraço, Isaac. pessoal. Gratidão. Tivemos agora com o nosso querido Isaac Pinheiro, aqui diretamente de Brasília, trazendo todos muita informação boa. Isaac trouxe, né, sobre o que está acontecendo em Brasília, da reforma tributária, essas informações que ele deu, que a gente tem acompanhado também, eu acho de uma pertinência e de uma necessidade, Tássia, muito importante, que a gente não aguenta mais pagar mais imposto. Mas, Tássia, a gente está aqui. Acabou. Que pena. É com você aí. Acabou. Gente, o programa tá ficando por aqui, tá? Fiquem com Deus. Se beber, não dirija. Se dirige, não beba. Mas eu aconselho ficar em casa nesse tempo frio, tá? Bebam bastante água, se hidratem bastante, porque a gente sabe que a virose tá por aí, tá? Fiquem com Deus. Segunda-feira eu tô no Notícia do Meio-Dia, logo após o Leo Medeiros. Depois tem a Marli, depois o Gilvão, o Cláudio Roberto à noite. E em sequência o Forrozão pela manhã. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Muito bem, Tássia. Gente amada São Vicente, um grande abraço. Os amigos das nossas redes sociais, de todas as cidades circunvizinhas, né, fora do estado, de outro país. Um grande beijo para vocês. Obrigado pela audiência de vocês. Vocês que me dão força para continuarmos. Um grande beijo. Não esqueça que daqui a pouco o programa vai estar na íntegra, nas nossas redes sociais, do Fala, do blog, do Facebook, da rádio, do TikTok, que a gente já está, né, no YouTube, tudo, todas as redes sociais. Onde você procurar Volta Fala Jadiel, você vai encontrar o nosso Para e Pense. E não esqueça, durante toda a semana, os cortes do Fala, às 19 horas, e na quarta-feira, o comentário de Jadiel Lopes, no programa do Léo Medeiros. Deus abençoe a todos e, como a Tássia disse, tenha cuidado se você for se divertir, não beba, coisa e tal, tenha responsabilidade. E você já sabe qual é o nosso lema. Nossa voz não silencia, porque a luta não para. Deus abençoe aí. Até o próximo sábado. Minha voz não silencia, porque a luta não para.